Fala pessoal, tudo bom? Vamos iniciar aqui agora um tutorial para fazer uma análise de dados de notas aí do pessoal, tá? Eu estou usando aqui um processo que é um processo de contagem de acertos. Depois você acaba transformando em menções se você assim desejar, né? E essa questão dos acertos para mim amplia bastante aí a minha visão sobre as turmas, tá? Como que eu estou trabalhando? Aqui nessa turma, por exemplo, eu vou colocar, tá, aqui no caso em avaliações, e eu vou exportar para o Excel e abrir os dados das avaliações dessa galera, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou deixando esse pessoal, tá, com algumas atividades, e eu vou também, é, depois de um tempo aí, ver por conta de que eu coloquei 3 questões por semana, né? Eu faço 3 questões de múltipla escolha por semana que são autocorrigíveis. E depois de metade aí do bimestre eu dou uma olhada para ver quem que tá entendendo, quem não tá, e principalmente quem que tá se evadindo, né? Tem um pessoal aí que não tá fazendo as tarefas, e eu consigo ter uma visão ampla depois aí de quem que está fazendo isso. Então depois que eu clico aqui, ó, em avaliações exportável para o Excel, tem uma manha para conseguir abrir esses dados. Então você abre uma planilha em branco, clica em dados e obter dados externos de texto, tá? Então olha só, no meu downloads, né, gente, os meus downloads eles caem na pasta downloads, aparece como sendo o último arquivo que foi baixado, que é esse aqui, e eu clico em importar. Em seguida, aparece essa parte, você manda nesse delimitado, você clica. Se ele vier para largura fixa, você volta para delimitado, manda avançar e depois clica em vírgula, porque ele vai separar os dados brutos e importar direitinho aqui pra gente, tá? E você manda concluir. Em seguida, ele vai querer que você selecione onde você vai colocar, deixa aqui mesmo no A1 e dá OK. Olha só, todos os dados agora estão aqui colocados. Então você tem o nome, sobrenome, endereço de e-mail, e existem algumas coisas aqui que eu desejo tirar, porque ele pega tudo que foi puxado aí geral das tarefas da tua sala, inclusive de outros bimestres. Então, na verdade, eu vou tirar esse 3 leis de Newton porque ele está ainda sendo avaliado. Você clica em excluir, você seleciona excluir, que nem eu fiz aqui. Eu não quero os comentários e eu não quero os pontos. Então, primeiro vamos excluir tudo que não faz parte, né? Então eu quero esses tipos de lançamento e o mu e o move, tá? Então esses aqui todos eu simplesmente vou tirar fora porque eu não desejo, tá? Nada disso que está desse lado. Então seleciona, clica e arrasta em cima das colunas aqui, clica com o botão direito e manda excluir. Então saiu tudo. E aqui eu quero somente os dados relativos aos acertos, então essa parte de pontos e comentários eu posso tirar fora também. Excluir, excluir. Pronto, está limpo. É só isso que eu queria para analisar, que são 2 atividades. Muito bem. Agora, para a gente ter uma primeira visão ampla do que está acontecendo, vamos pegar os dados em que foi tirado zero ou que foi deixado em vazio, tá? Como que a gente faz isso? Nós vamos selecionar esses dados aqui. E aí vamos aqui na página inicial, formatação condicional. E aí a gente coloca esse regras de realce das células, tá? Então, coloca aqui é igual a e coloque 0, tá bom? Então dá OK. Então olha o que vai acontecer. Todo mundo que ficou vazio e 0 aqui, eles já foram colocados. Então você tem essa noção, tá? Batendo o olho você já sabe quem que não entregou alguma coisa ou quem tirou 0. E você tem uma certa preocupação com essas pessoas, tá? Principalmente quem não entregou nada, né? Então aqui tem alguns dados, né, de pessoas que não entregaram nada. Eu vou depois dar uma olhada no que está acontecendo, tá? Essa sala peguei em especial porque eu sei que a gente está tendo alguns problemas, então eu já peguei para a gente ter esses casos. Muito bem, agora
a gente tem alguns meios de tirar informações disso para a gente checar o conhecimento dessa galera. Então, eu vou mostrar dois jeitos. Esse jeito que eu fiz aí, gente, que mostra a quantidade de acertos, né, de 0 a 3, tem um primeiro jeito rápido de você criar um histograma em cima disso e tirar informações. Então você clica em inserir, vem aqui nesse botãozinho que é o inserir gráfico de estatística e clica no histograma. Então agora vamos ver, né? Eu vou querer começar pelo tipos de lançamento, então eu vou mudar o título do gráfico aqui, né, para tipos de lançamento. Tá? E aí, em seguida, eu vou aqui para selecionar dados, para pegar os dados que eu desejo colocar nesse meu gráfico. Clico nesse botãozinho para selecionar aqui esses dados, vão daqui até aqui, e cliquei. Pronto. Agora ele selecionou os dados aí dessa série. Os rótulos do eixo você não precisa colocar porque é um histograma, então dá ok. Então olha só, gente, o que ele colocou? Ele colocou alguns intervalos aí de dados, tá? E ele fez com que fosse gerado automaticamente aqui, né? Como todo bom histograma, intervalos onde você tem essas contagens. Então o que eu vou fazer agora? Eu clico aqui nesse botão, tá bom? Clico com o botão direito, então estou selecionando na verdade o que? Eu estou clicando em cima desses dados que são esse eixo. E clico em formatar eixo. Aí, gente, o que eu recomendo que vocês façam? Eu recomendo que vocês coloquem uma largura desse carinha de 0.8 ou 0.9, tá? E verifiquem o que acontece com o gráfico. Tá? Por que eu coloquei 0.8 ou 0.9? Tá? Porque isso aqui vai garantir que dentro desse intervalo você tenha respostas entre 1 e 1,8, ou seja, são todos o seu 1, 1,8 e 2,6, ou seja, aqui tem todos os seus 2, e 2,6 e 3,4. Então, o Excel não permite que você mude isso é um pouco chato, né, do Excel. E depois, se você faz isso, gente, eu recomendaria que vocês usassem até um código de cores, né? Ou mudasse aqui o estilo, dependendo do que você quer, né? Mas um código de cores é interessante, tá bom? Então, para conseguir aí dizer quais são boas ou más notas, tá? Então, você seleciona esse ou esse, tá bom? Clica em preenchimento, isso aqui é uma boa nota, né? Então, coloco de verde. Esse aqui eu coloco de amarelo e aqui eu coloco de vermelho, tá, pessoal? Nesse caso, nós não tivemos zero, ó, vocês percebem? Então, essas são as notas dos tipos de lançamento. Agora, se eu fosse fazer para o outro, né, para o Mu, então a gente pode dar uma adiantada já selecionando previamente aqui, tá? E clicando aqui no histograma, ó, ele já cria pra gente certinho. E agora, eu recomendo o seguinte, né, para que a gente, ó, ele colocou 3 intervalos, isso não é interessante, acho que é 4 intervalos, né? Então, clica com o botão direito, formatar eixo, e venham aqui por número de compartimentos e vamos colocar 4, tá? Então, olha só, com 4 compartimentos, vamos ver como que ficou. Ele fez de 0 a 0,75, 0,75 a 1,5, 1,5 2,25, 2,25 até 3. Então ele conseguiu contar do 0, 1, 2 e 3, apesar de não ser do jeito que a gente desejava, né, exatamente. Mas beleza, tá tudo certo. Então, você consegue aí perceber os dados que foram colocados. Então aqui eu vou colocar de verde, né? Aqui eu vou colocar de um amarelinho claro. Aqui eu vou colocar de laranja. Eu clico com o botão direito, tá, gente, para fazer isso. E vermelho. Então aqui são as notas e aqui eu posso colocar o gráfico com o título Mu e Move. Tá, então aqui eu já gerei uma série de dados aí rapidamente, tá? Isso é um jeito rápido de se montar os dados. E você consegue ter uma noção de como que a sala foi a partir desse histograma. Eu recomendo também um segundo modo, eu vou chamar aqui, ó, vou mudar o nome dessa planilha de
para dados, que é o seguinte, você cria uma segunda planilha aqui, que eu chamo de, nesse caso, estatística, tá? E eu vou contar a quantidade de zeros, um, dois, enfim, aqui que a gente teve de ocorrências em cada um deles, tá bom? Inclusive dá para fazer a contagem de vazios, tá bom? E vamos aqui para o estatística ver como que funciona isso. Então, primeiro ponto que eu costumo fazer, eu copio, dou um Ctrl C e um Ctrl V aqui no B. Vocês já vão ver por quê. Aumento aqui o tamanho, aumento aqui. E aqui eu coloco contagem. Tá? Então, contagem eu coloco 0, 1, 2 e 3. Tá? E aqui eu vou estar contando, né? Quantos que tem aqui de cada uma dessas ocorrências. Como que eu faço a contagem? Eu escrevo igual conte.c. Aí o que eu vou fazer? Na hora que eu abro esse parênteses, gente, eu venho aqui em dados e coloco o intervalo que eu quero medir, que é esse intervalo aqui, né? Aqui até aqui. Finalmente, o que eu coloco? Coloco ponto e vírgula e o meu critério coloco entre aspas 0, ou seja, eu quero contar todo mundo que tem resultado 0 aqui e dou enter. Olha só, não teve nenhum 0, tá bom? Então, beleza. Agora, o que eu vou fazer para o 1, para o 2 e para o 3? Eu vou repetir o mesmo código ali em cima. Então, olha, vamos ser espertos. Eu seleciono aqui em cima Ctrl C, tá? E aqui depois eu escrevo Ctrl V. Só mudo esse cara, que é a única coisa que vai mudar, para 1. Olha só, então, quantidade que tirou 1, Ctrl V 2 e Ctrl V 3. Então, olha só, contei tudo certinho. Bem, gente, já que tá tudo alinhadinho aqui, ó, nessa tabela, então tá todo mundo aqui na direita igualzinho, então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esses caras, vou puxar esse botãozinho, isso vai repetir a lógica para todo mundo que estava à direita. Então, olha só, já fiz a contagem aqui também. Então, agora eu consegui contar para os dois, tá? Nesse caso, direitinho a quantidade aí de ocorrências de cada um desses. Muito bem. Agora, eu também posso colocar aqui um vazios, tá? Então, eu coloco um Ctrl V aqui e deixo desse jeito. Então, olha só. Por quê? Porque nesse caso, ó, eu coloquei entre parênteses um nada, quer dizer que eu contei os vazios e eu vou jogar para cá também. É interessante que a gente saiba também os vazios, tá bom? Então, agora a partir disso eu consigo fazer um gráfico de pizza, tá, gente? Que isso pode ajudar muito a gente a entender o que está acontecendo. Eu clico aqui em inserir, coloco nesse e o pizza. O que eu faço em seguida, tá, gente? O meu gráfico de pizza está aqui, você clica em cima dele, manda selecionar dados. Aí, o que você faz? Vamos colocar aqui para adicionar, tá? O intervalo de dados que você quer colocar, tá bom? O que você faz? Você clica nesse botão, tá bom? E vamos para o tipos de lançamento. Coloco aqui assim e pronto, tá montado. Só que eu quero colocar nomes para cada um desses carinhas. Então eu vou aqui em rótulos, mando editar e mando aqui, ó, desse jeito. E agora eu dou um OK. Olha só. Então ele contou todo mundo aqui, colocou cores automáticas. Eu vou mudar as cores de cada um, tá, gente? Nesse caso aqui, né, esse laranjinha. Vamos ver, vamos começar pelo 3, né? O 3 eu vou colocar de verde, né? Nota boa. O cinza, que é o 2, vamos colocar uma nota aí amarelada. O 1, né? Aqui nesse caso, o 1 eu vou colocar uma nota, acho que vermelha, né? É adequado. Nesse caso, ó, a gente não teve nenhum 0, então vazios que está ali, eu vou colocar como padrão vazios uma cor diferente, tá? Aqui eu vou colocar vermelho e aqui eu vou colocar uma cor escura, eu vou colocar preto para indicar que isso é vazio, tá bom? Muito bem. Vou colocar o título do meu gráfico aqui. Nesse caso, tipos de lançamento, certo?
E beleza, aqui ó, eu tenho um gráfico de pizza, mas seria interessante também nesse gráfico de pizza, gente, se aparecesse a porcentagem. Então nós temos aqui ó, esse estilo de apresentação, tá gente? Que ele mostra em porcentagem, tá? Então eu posso clicar nele, pena que ele mudou aí de novo todo o meu esquema de cores, depois você só colocaria de novo. Isso ajuda bastante você a enxergar. Então olha só, 31% de 3, 25, 25 de 1 e 2 e, enfim, você tem 19% de vazios. Isso é preocupante, né? Quase 20% da sala, né, acabou registrando que não fez. Então eu vou ter que fazer algum tipo de intervenção. Agora vamos fazer de novo, só que com o outro ali. Né? Então eu vou fazer de um jeito um pouco mais esperto dessa vez. Eu vou primeiro mudar o estilo do gráfico e depois eu vou mudar as cores, né? Que é só para mostrar para vocês como que faz. Então vamos nessa, eu clico aqui, mando selecionar os dados, seleciono os dados aqui do Mu e do Move, pronto. Também, né? Vamos colocar aqui os valores, né? Que eles são correspondentes, dá OK e dá aqui um OK de novo. Agora, gente, vamos aqui, vamos pro lado. Vamos já de cara mudar o estilo dele para cá. Ótimo, que aí esse estilo mostra a porcentagem e agora eu vou mudar aí as cores, né, para ficar melhor. Então, esse amarelo, né, eu vou mudar ele. Clico com o botão direito aqui para verde, né, que esse é o 3. Agora quem tirou 2, eu vou colocar com a cor amarelinha. Quem tirou 1 tá laranja, ok, vou deixar laranja mesmo. E enfim, quem tirou 0, eu vou colocar com a cor vermelha. E enfim, quem tirou vazio, eu vou colocar a cor preta. Nesse caso, teve bastante gente que não fez, né, gente? Então eu vou depois intervir aí na sala, ver o que está acontecendo, né? Esse amarelo ficou difícil de enxergar, né? Essa questão de contraste, então eu vou mudar esse amarelo aqui. Vou colocar uma cor mais pro laranja e pronto. Agora a gente consegue enxergar legal. Muito bem, gente. Agora só deixar o gráfico desse jeito eu consigo, tá? Ter um levantamento legal aí do que está acontecendo na sala, né, gente? Isso é importante que a gente tenha essas estatísticas. Os gráficos ajudam bastante a enxergar o que está acontecendo na sua sala.